Deus continua ricamente abençoando você, meu precioso irmão, irmã. Desejo a vida eterna repousando, morando em você. Vida eterna é Jesus, né? Não tem nada eterno a ser Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Ele é a rocha, Ele é o lírio do vale, Ele é a rosa de Sarão, Ele é a fortaleza, Ele é o príncipe, Ele é o maravilhoso, Ele é o Deus forte e o Deus todo-poderoso. Isaías 9:6. Ele é tudo. Jesus é tudo. Então, Jesus Cristo te abençoa ricamente, que você tenha sempre saúde, ânimo, coragem, principalmente na hora que ela está vivendo, que é uma hora de desânimo, de guerra, de desastre da natureza. Essa é a hora que nós temos que adquirir força para continuar servindo Deus, indo na igreja, louvando Deus, que é no meio do lodo que nasce a mais linda flor. A mais linda flor é o lírio, ele nasce no lodo. Quando o mundo se tornar lodo, é que vai surgir uma igreja lírio. É a natureza não falha. Disse Paulo, a natureza, ela vos ensina. Olha bem, Nabucodonosor, cabeça de ouro. O medo e os persas, prata. A Grécia, bronze. Romano, ferro. O último dia era o dedo misturado com ferro e com lodo. Aí o último estágio da estátua, visto por Daniel, que é a história do mundo, era lodo. E é nesse tempo do lodo que vai nascer uma igreja lírio, a mais linda flor. E essa igreja lírio somos nós, a igreja lírio. A igreja que nasce do lodo, quando o mundo está lodo, é que nasce essa igreja lírio. E eu desejo saúde para você, desejo saúde para sua família. O que ela tem que ter em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a saúde. Esses dois remos vai longe, né? Deus e saúde, vai longe, né? Agora, todos nós sabemos que uma ave, para voar, ela tem que ter duas asas. Com uma asa só, ela só vive em roda de si própria. Mas com duas asas, ela voa. O navegador, com barco, para navegar, ele tem que remar dos dois lados. E Malaquias 4, Jesus disse assim, que ele vem como águia, trazendo salvação debaixo das suas asas. Primeira asa é o Antigo Testamento. Segunda asa é o Novo Testamento. Olha, irmão, que até o Calvário Deus só tinha uma asa. E aí ficava vivendo em roda. Cadê Israel? Ficou vivendo em roda por 40 anos no deserto. Deus também andou em roda por quase 4.000 anos, porque ele só tinha uma asa. E foi quando veio o Novo Testamento, aí Deus teve duas asas e Deus voou para o trono à destra do Pai. Porque agora ele tinha duas asas, o Antigo e o Novo Testamento. E se você não tiver o Antigo Testamento, você sabe, irmão, que tem muita gente que despreza o Antigo Testamento, tem outro que nem crê, né? E Jesus venceu o diabo usando o Antigo Testamento. Nos 40 dias de tentação dele, quando Satanás se aproximou dele e falou, transforma essas pedras em pães. Jesus falou para ele assim, nem só de pão vive o homem. Está escrito no Antigo Testamento. Aí o Satanás deu o segundo ataque, joga-se lá embaixo com teus anjos. É dado ordem a teus anjos, está escrito que é dado ordem a seus anjos para te segurar, não deixar tu tropeçar em pedra alguma. Jesus disse, está escrito, Satanás, não provar o Senhor Deus. Aí Satanás deu o terceiro ataque, me adora que eu darei todo mundo para ti. Ele falou assim, adorar só a Deus e só Ele serve. Êxodo capítulo 20.
Ele jogou Êxodo, capítulo 20, na cara de Satanás. Adorar só a Deus e só Ele se serve. Satanás teve que se retirar. Ele aguenta a pressão da Bíblia? Ele aguenta a citação da Bíblia? Não, ele é derrotado com a Bíblia. Não tem que derrotar Satanás com a Bíblia. Com a nossa vida, nós não derrota, não. Com a nossa vida, nós não derrota, que é um fracasso. Nós só temos que derrotar Satanás citando a Bíblia, que nem Jesus citou. Ele deu o modelo para nós. Aí Satanás se recuou, os anjos de Deus se aproximou, olha aí, olha. Agora se aproximam os anjos e serve Jesus. É aí que os anjos vêm. Satanás sai e os anjos vêm. Um sai, dá lugar para o outro entrar. E aí então foi quando Jesus venceu e teve assistência dos anjos do céu, trazendo para ele os alimentos. Então, quando nós vencemos Satanás com a Bíblia, e é o Antigo Testamento, o apóstolo Paulo é bem claro, ele fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus para nós corrigir, para nós ensinar, para nós advertir. Toda a Escritura, todas as Escrituras é inspirada por Deus. Porque o Antigo Testamento, o irmão Branham disse isso na mensagem Obra-Prima. Ele disse, o Antigo Testamento, ele é esposo. O Novo Testamento é esposa. Os dois juntos é casal. O Antigo Testamento com o Novo Testamento é marido e mulher. Só que o Antigo Testamento é o esposo e o Novo Testamento é a esposa. Por isso que o Novo Testamento é a graça, é a misericórdia, é a compaixão de Deus derramada. Porque Deus, quando Ele criou Adão, Ele criou a Eva dentro de Adão. A Eva estava dentro de Adão. Depois que Ele tirou a Eva para fora, tirou a costela, depois tirou o espírito, tirou a delicadeza, todo que estava em Adão, que pertencia a Eva, e formou a Eva e apresentou a Eva. Ele disse, osso dos meus ossos, é carne da minha carne, tirou de mim. É carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Deus tirou de mim e fez umas coisas da minha própria parte. A Eva já estava em Adão, andando com Adão no jardim. Eva andava, mas andava embutida em Adão. Então, assim é o Novo Testamento. O Novo Testamento também estava em Cristo, estava no Antigo Testamento. Deus tirou o Novo Testamento de dentro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como Adão, a Eva saiu de Adão, o Novo Testamento saiu do Antigo Testamento, irmão. Não há nada novo que foi volta a ser, disse Salomão. O Antigo Testamento deu à luz o Novo Testamento, como Eva, Adão, deu à luz e cesariana ainda, hein? O primeiro cirurgião é Deus. E o primeiro que recebeu uma cesariana é o Adão. Desculpa aí. O primeiro que recebe a cesariana é Adão. E nem marca deixou Deus. Esse é o verdadeiro cirurgião. Ele continua sendo ainda, viu, irmão? Ele continua sendo o nosso verdadeiro cirurgião. Ele continua ainda tirando os problemas nossos que estão dentro de nós para fora. Então ele tirou a Eva de dentro de Adão. Ele tirou o Antigo Testamento do Novo Testamento de dentro do Antigo Testamento. Ele tirou a noiva de dentro de Jesus. A noiva estava dentro de Jesus. Quando ele expulsava demônio, quando ele transformava água para vinho, quando ele multiplicou os pães, a noiva estava junto com ele. Claro que estava. Ele é o segundo Adão. E quando ele tomou os pés, ultrapassou ele, porque Jesus foi um processo de derramamento de sangue. Quando ele estava em Getsemane, ele suou sangue. E quando ele suou sangue, ele conquistou a terra. Quando ele suou sangue,
ele conquistou a terra, porque Deus falou para Adão, com o suor do seu rosto tu vai comer. É suor, com o suor do teu rosto tu vai comer. E quando Jesus suou, quando ele suou água sargada, né? Adão, ele comia, porque não comia o suor, mas comia o alimento, que teve que suar para adquirir alimento. O suor do teu rosto comerá. Quando Jesus, estava falando de Jesus, quando Jesus suou sangue, então ele achou, aí foi aí que ele conquistou a terra. Ele conquistou a terra. Quando ele caiu carregando a cruz, foi esfolado o joelho dele, porque ele caiu, e ele foi ajudado a carregar a cruz, creio que é por Simeão. Foi ajudado a carregar a cruz, mas o seu joelho desfolou. Aquele sangue que saiu, pela sua pisadura fomos curados. Pela sua pisadura fomos curados. Quando aquela pisadura, quando ele caiu, desfolou o joelho, ali, e a cruz fazia também no seu ombro ferida, a cruz também foi esfolando o seu ombro, ali ele estava nós curando. Quando colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, que saiu sangue da testa dele, com a coroa de espinho, ele conquistou o trono de Davi no milênio. E quando furaram sua mão, furaram seu pé, ele conquistou nós. Ele conquistou o mundo, quer dizer, ele conquistou o mundo. Ele conquistou todo mundo, ele conquistou todo o diabo, ele conquistou todo o poder maligno, ele conquistou com esse 4 furos, um de cada pé e um na sua mão, com 3 pregos, 3 é perfeição. Até o prego tem a ver, viu? 3 pregos é perfeição, 3 pregos fazendo 4 furos, o pé e a mão. Agora seu pé era furado. Quando o pé do sacerdote de Josué pisou no Jordão, o Jordão abriu. E quando furaram o pé de Jesus, abriu o céu. Aí abriu, porque furou o pé de Jesus e saiu sangue. Aí foi quando ele conquistou o Jordão. Ele conquistou o Jordão como o sacerdote de Josué. Era um símbolo. E ele carregava a arca. E puseram a ponta do pé do Jordão, o Jordão se abriu, e quando furaram o pé de Jesus, ali abriu a vida eterna, ali abriu o Jordão, ali abriu para nós. E com o furo das suas mãos, ele conquistou nós, porque da sua mão ninguém o arrebata. Por que ninguém arrebata? Porque está furado com prego, está no sangue. E a Bíblia diz que ele escreveu o nosso nome na sua mão. Tinha que furar sua mão para sair sangue, para ele escrever o nosso nome com sangue da sua mão. Agora, quantas vezes ele derrama sangue? Ele derrama suando, conquistando a terra. Ele derrama com o espinho na testa, que é a cabeça, né? Conquistando o milênio, o trono de Davi. Ele fura o pé, com o furo do pé, ele conquista o Jordão, ele conquista o mundo, abre o mundo, como abriu o Jordão. Com o furo da mão, ele conquista nós, segura nós, digo que segura nós, porque é uma mão que tem sangue, tem furo. Agora, quando ele morreu às 3 horas da tarde, ele foi sepultado às 9 horas da manhã, meio-dia, fazia 3 horas que estava na cruz, 3 é perfeição. Nas 3 horas que estava na cruz, o céu se escureceu, porque não quis ser testemunha de Jesus. O sol não quis ser testemunha da morte dele. A lua não quis ser testemunha da morte dele. As estrelas não quis ser testemunha da morte dele. Então, todos eles recuaram. E a terra entrou em trevas. Isso foi até 3 horas da tarde, mais 3 horas. 3 de claridade, 3 sem luz, sem sol. Ficou na escuridão. Nas 3 horas da tarde,
foi quando deram a lançada nele, aí saiu água do seu sangue do seu coração. Saiu sangue do seu coração. É ali que saiu nós. Nós não saímos do sangue da mão, nós não saímos do sangue do pé, nem do sangue da coroa e nem do sangue do suor. Nós saímos do sangue do coração dele, com a lançada. E o sangue mais puro do corpo é o sangue que está no coração. Porque os outros já andou pelo corpo, já se contaminou. Mas o sangue que está no coração é limpo. Então ele salvou nós com o sangue do seu coração, com a lançada. Ele foi morto 3 horas, a lançada foi dada para ele ali por perto das 4 horas. Ele já estava morto. Agora nem Adão, Deus teve que dar um sono pesado para Adão para tirar Eva. Deus deu um sono pesado para Jesus para tirar nós. Ali que nós saímos na lançada. Ali que nós saímos. A Eva saiu do Adão, o Novo Testamento saiu do Antigo e nós saímos de Jesus. Agora, irmão, Deus abriu a Bíblia no ano de 1963, Deus tirou 7 selos e abriu a Bíblia. Sabe quem sai de dentro da Bíblia? Sabe quem sai de dentro da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento? Os filhos de Deus. Porque quando a Eva casou com Adão, ela gerou Abel. Não é isso? E quando o Antigo Testamento, os dois se casou, os dois gerou a vida eterna. Saiu a vida eterna. Agora Deus abriu a Bíblia. Saiu nós. Nós estávamos dentro da Bíblia. Saiu nós. Nós saímos de dentro da Bíblia e estamos se manifestando com uma Bíblia aberta, com uma carta escrita pelos apóstolos. Isso foi que Paulo disse. Vós são a carta escrita por nós. Então nós somos a carta de Deus, saído de dentro da Bíblia. Só que nós temos que voltar dentro da Bíblia. Nós saímos da Bíblia e nós temos que voltar dentro da Bíblia, porque Jesus disse, só volta para o céu quem desceu do céu. Quem desceu do céu tem que voltar para dentro do céu. Quem saiu da mente de Deus tem que voltar para a mente de Deus. Como a Eva saiu de Adão, a Eva tem que voltar para dentro de Adão. Como o Novo Testamento saiu do Antigo, tem que voltar para dentro do Antigo Testamento. Tudo tem que voltar para o princípio. Tudo tem que regressar para o princípio. E nós saímos de Jesus e nós voltamos para Jesus, porque se nós não entrar em Jesus, não voltar para Jesus, nós não é arrebatado. Porque a arca só levou para outra terra aquele que entrou na arca. Se você não entrar no avião, o avião não leva você. Se você não entrar no ônibus, o ônibus não leva você. Se você não entrar no carro, o carro não leva você. Se você não entrar... Se Noé não entrasse na arca, a arca não levava ele para outra terra. E se nós não entrar em Jesus, Jesus não leva nós, porque só vai para o céu quem está dentro de Jesus. Porque Jesus é o veículo que Deus mandou para vir nós buscar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, não há condenação. Aquele que está em Cristo. Não é aquele que Cristo está nele, não, viu? Você fica falando, Jesus está em mim, Jesus está em mim. Você pode morrer para o inferno falando que Jesus está em você. Você tem que estar nele. Você tem que estar nele. E você tem que entrar nele. Olha lá o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo, é novo céu, é nova terra. Tudo é novo para aquele que está em Cristo. Entre em Cristo. Vive em Cristo, você saiu de Cristo, agora volta para Cristo. Porque quando a Eva saiu de Adão, o diabo pegou ela. Viu? Quando o Novo Testamento saiu do Antigo Testamento, o Papa pegou ele. Quando nós saímos de Jesus, o concílio pegou a igreja de Jesus, no concílio, quando saiu de Jesus. Agora nós saímos da Bíblia, nós temos que voltar para dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia Satanás não pode pegar nós,
porque para pegar nós ele tem que entrar na Bíblia, e ele não pode entrar na Bíblia, senão ele se converte. Que Deus te abençoe, que Deus dá para você boa tarde, que Deus dá para você sabedoria, que Deus abra a tua mente para você entender a Escritura, porque os dois no caminho de Maús, a Bíblia foi aberta para os dois. Eles falaram assim, não ardia o nosso coração quando a Bíblia estava sendo aberta. Mas eles não reconheceram Jesus quando Jesus abriu a Bíblia. Mas quando Jesus abriu o pão, eles reconheceram. Você viu? Quando Jesus abriu o pão, eles reconheceram. Então o que é abrir o pão? O pão, abrir o pão é abrir a palavra. Abriu a Bíblia, mas abriu o que para ele? O Antigo Testamento. Quando Jesus abriu o pão, abriu o Novo Testamento. Aí eles reconheceram que era Jesus. Aí eles voltaram para onde? Para os apóstolos. Porque quem tem a mente aberta, volta para os apóstolos. Quem tem a mente fechada, não volta para os apóstolos. Por isso que a pessoa não batiza em nome de Jesus Cristo, como os apóstolos batizavam. A pessoa não lava o pé no dia da ceia, como os apóstolos lavaram, como os apóstolos deram pão asmo. Eles não fazem, eles não creem em Jesus, que Jesus é Deus, que tem um trono só no céu, porque eles não creem nos apóstolos. E sabe só quem volta para os apóstolos? Para aquele que o pão é aberto. Aí reconhece. Não quando a Bíblia é aberta, mas quando o pão é aberto. Que Deus abra o pão para você. Na Santa Ceia mesmo é um símbolo disso, né? O pão partido, e você tomando a Santa Ceia, a Bíblia sendo aberta para você. Aí você volta para os apóstolos. Porque nós temos que voltar para os apóstolos. Voltando para os apóstolos, nós voltamos para Jesus. Porque Jesus disse assim, aquele que aceitar o meu enviado, aceita a mim. Aquele que rejeitar o meu enviado, rejeita a mim. A maneira de você aceitar Cristo é aceitar o enviado dele. Se você não está aceitando os enviados de Jesus, ele mesmo diz, quem rejeita os meus enviados, rejeita a mim. Quem aceita os meus enviados, aceita a mim. Ah, eu aceito só Jesus. Não, ele disse, aquele que aceitar o meu enviado, aceita a mim. Aquele que rejeitar os meus enviados, rejeita a mim. É Bíblia, meu irmão. Para a mão de buscar coisa de seminário, coisa de denominação. Isso aí são anjos caídos. São aqueles anjos que lutou com Deus ao não ser caíram. Essa denominação são tudo eles. Eles não conseguiram fazer um reino lá no céu, porque Deus chutou eles de lá. Eles vieram fazer aqui na terra. Por isso que eles não batizam em nome de Jesus Cristo. E creem que Jesus é 3 pessoas. Porque são anjos caídos. Nós descemos do céu. E eles caíram. E Jesus falou assim, aquele que desceu do céu, voltará para o céu. Mas aquele que caiu, não volta mais, não. Você é caído ou você desceu? Você que vê. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.